Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, me chamo Mozi e faço parte do Vocacional Literatura da Região Sul 1. Finalizamos os bestiários com cada autor e autora trazendo a potência de cada um no seu respectivo texto, seja naturalizando as características humanas nos animais, seja resgatando histórias já vivenciadas, ouvidas e sentidas. Neste vídeo, temos algumas falas sobre o processo de escolha, a feitura do texto, entre outras considerações. Bom, o processo foi bem complicado. Desde o nosso último encontro, quer dizer, desde que começamos a falar aí do bestiário, eu fiquei pensando, qual bicho que eu poderia... Eu não sou de ter bichos de estimação. Tive quando era criança, mas na minha vida adulta, não, né? E aí eu fiquei pensando como fazer a escolha, um bicho que pudesse trazer, sei lá, alguma informação ligada um pouco com a minha vida, né? Com o cotidiano, que são aí as ações, né? Para o coletivo, enfim. E aí, ouvindo a música do Carcará, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o Carcará é tipo um lampião, deixa eu saber mais quem é esse Carcará, deixa eu saber um pouquinho mais da história dele, né? E aí, quando eu fui ler, eu falei, caramba, ele não é a ideia que eu tinha o tempo todo, é que o Carcará era um bicho do sertão e que vivia lá todas as agruras que o povo do sertão também vive. E aí eu descobri que ele é uma espécie que tem, assim, quase que na América Latina inteira, em todas as regiões fria, quente, enfim, tem o Carcará. E aí eu fui lendo algumas características dele e falei, nossa, que malandro que ele é, porque, né, ele não é muito de ir à caça, ele não é muito assim, se precisar vai, mas se puder ficar na cola de alguém, ele fica, mas assim, de uma maneira muito... A impressão que eu tive, a ideia que eu fui construindo do Carcará, reconstruindo, né, foi assim, de um bicho muito de boa e que vai se adaptando, que vai transformando a realidade dele conforme o espaço e a necessidade. E aí fui gostando muito do Carcará. Aí, na minha cabeça, estava assim, eu falei, eu gosto daqueles contos tradicionais, né, daqueles bestiários bem tradicionais, eu digo, vou ver se eu consigo escrever, tudo e tal, lembrando lá da roça, do interior do Maranhão, vai ser legal. De repente, eu lembro dessa lagartixa que tinha lá em casa. Os 2 últimos apartamentos que nós moramos, né, e que ela, de fato, veio na mudança. Aí saiu uma coisa totalmente diferente do que eu estava pensando em construir, né, em fazer. E aí veio a história da Maga, assim, bem forte. E toda a minha percepção em relação à Maga, e como essa percepção e esse sentimento, não sei, foi mudando, né? E a Maga se incorporou, de fato, à nossa família. Depois ela sumiu. Acho que ela morreu, entrou em algum buraco e morreu. Mas foi bem legal fazer, saiu totalmente diferente. Depois eu ainda insisti em construir outro texto no modelo tradicional, né? Com uma mensagem, tudo e tal, mas achei que o da Maga ficou melhor. Dos felinos com os cães, né? Então, já começa, Once Upon a Time, já começa um pouco pedante, né? Aquela arrogância da gata, aquela autossuficiência que os gatos têm, né? E a partir daí foi o restante do conto. Eles eram legais, eles eram mais humanos, né? Sempre era uma história mais bonitinha, que, de certa forma, era a solução que amenizava, que, de certa forma, do ponto de vista humano, eram mais humanos, vamos dizer assim. Eu tentei pegar meio que um outro lado, assim, a águia, mas embora a águia tenha diversos contos, lendas em relação à águia, mas assim, eu peguei um pouco, o meu texto foi bem curtinho, né? Eu tentei pegar um pouco esse outro lado da águia, assim, que assim,
na procura das características do que é esse animal, né? Os filhotes, alguns ninhos deles se destroem um no outro. Então, assim, eles são destrutivos. Então, eu tentei pegar isso um pouco, essa semelhança humana também, né? Coloco lá que, assim, como que surgiu a concorrência, as guerras. Então, eu tentei transpor, olhando um pouco o que é o ser humano, né? Lógico, não o ser humano, todo ser humano, mas o que nós vemos hoje na sociedade, né? É uma sociedade inteiramente desigual, onde os grupos massacram, alguns grupos, né, massacram os demais povos. Né? Então, eu tentei associar um pouco essa imagem. Igual o texto ficou muito curtinha, depois eu gostaria de ir com a moça, foi muito complementar, mas foi um pouco esse lado de tentar pegar esse lado mais perverso, né, que está nesse ato dos filhos da água que se destroem um ou outros mais fracos, né? Transpor para o ser humano no sentido também, não para exaltar, para valorizar isso, mas como leitura crítica mesmo, de correção humana. Então, brevemente, foi isso. Eu não tinha lido assim, eu ouvi, e eu tentei inverter um pouco os papéis, né? Até daquela leitura que nós fizemos no último encontro, dos Leões, que eu fiquei meio perdido, então deu uma viajada, assim, em tudo, nas histórias, e aí toda a força, mas dentro desse texto, eu viajei um pouco na sociedade em si, né? Então, tudo que acontece na visão do ser humano como um animal de estimação. Então, para a gente voltar aos lugares, né? Se colocar no lugar também. Como a gente está passando essa pandemia, essa coisa de quarentena, essa coisa maluca da gente ficar preso, então todo mundo fala, né? Na hora que abrir os portões, vai sair todo mundo correndo igual cachorro. Então, como que essa visão de nós sermos o animal de estimação daqueles bichos, como nós tratamos deles. Nossa, eu viajei assim total, até na questão da sociedade que nós passamos hoje, do empoderamento feminino, questão da mulher só ficar em casa, e o homem sair, sabe, essas coisas todas. Ixi, eu viajei um bololô aí no meio desse texto, né? É curtinho, mas eu fiz uma viagem maluca assim na minha cabeça.